Este é o Rádio Revista Cidade. Estamos recebendo na manhã desta segunda-feira a secretária de Educação aqui do município de Brusque para falar sobre a volta às aulas e os preparativos. A Franciele Maier já está conosco para tratar sobre esse retorno às aulas. Aulas que terminaram em dezembro de 2025 e retornam agora no dia 5 de fevereiro. Ela vai confirmar para a gente essas datas aí, eu estou meio perdido aqui, mas é isso. Bom dia, tudo bem, Fran? Como é que vai você? Muito bom dia, quero agradecer o convite por estar aqui, principalmente trazendo as informações desse início de ano. Também desejar a todos os ouvintes aí um ótimo 2026 para a gente. Então, a rede municipal retorna com o seu calendário, com o ano letivo, no dia 4 de fevereiro. É 4 de fevereiro. Isso, tá. No dia 4 de fevereiro, então, nós estamos aí recebendo quase 17 mil estudantes na nossa rede para iniciar o ano letivo de 2026. Mas, nesse momento, né, a creche... Nós estamos no atendimento de plantão de creche desde a quarta-feira da semana passada já, né? Então, nesse período de férias escolares, que os estudantes estão em casa, a creche, nós abrimos então atendimento de plantão, são 3 polos, quase 600 crianças sendo atendidas nesse início de ano, né? Como é que funciona esse atendimento da creche no plantão? Isso é feito um agendamento, o pai e a mãe já são procurados? Como é que é essa dinâmica, para vocês terem uma ideia do número de atendimentos e também de profissionais que estão nesse momento atendendo esse plantão? Então, no mês de novembro, a rede realiza a rematrícula e durante o período de rematrícula, então, é ofertado aos pais a possibilidade de inscrição nesse plantão que funciona, então, em 3 polos de atendimento, onde as crianças frequentam. Então, lá em novembro a gente consegue, início de dezembro, ter um número de quantos profissionais envolvidos, quanta merenda a gente precisa comprar, quantos polos a gente precisa, de fato, efetivar e aí atender as crianças agora nesse início de ano. Mais ou menos quantos alunos no total, assim? Hoje nós estamos com 600 crianças frequentando o plantão. Não, mas eu digo o total do número de alunos distribuídos nas unidades, é isso? Quantos? Hoje na rede municipal. No total, a rede municipal. Quase 17 mil estudantes contando com a EJA nós temos, né? Para 2026, houve algum tipo de ampliação de vaga em alguma escola, alguma creche? Vocês conseguiram aumentar esse atendimento para esse ano? Nós estamos trabalhando, né? Então, são 5 ampliações previstas para serem entregues até 2028 no nosso plano de expansão de vagas. O CI Max Rodolfo Steffen vai ser a unidade que vai passar por essa primeira ampliação e lá nós vamos de fato resolver 2 problemas, né? Um que é expandir as vagas ofertadas e resolver o problema do descarte de lixo, né? Nós vamos ocupar principalmente aquela área do lado da creche onde frequentemente é noticiado aqui que há descarte irregular de lixo. Então a gente pretende resolver 2 problemas de uma vez só. Outras unidades que vão passar por ampliação ao longo, né, desse ano é no bairro Rio Branco, Águas Claras, Santa Luzia e também Steffen, Águas Claras, Santa Luzia, além, obviamente, do credenciamento, né? Nós expandimos no ano passado, nós temos 6 unidades credenciadas, então, agora nesse início de ano, retornamos no dia 26, continuamos ofertando vagas, né? Porque não conseguimos finalizar em dezembro toda a oferta para quem está inscrito no Fila Única, e aí iniciamos a oferta de compra de vaga. Então, para que a gente comece fevereiro já com todas as crianças frequentando ou uma instituição do município ou uma credenciada. Dentro dessa linha, secretária, bom dia. Eu lembro que quando começou esse projeto de compra de vagas, não havia ali no início muitos interessados, né? Como é que está hoje essa questão? Hoje nós ainda trabalhamos, né, com essa... É por conta da necessidade. Sim, como da nós demanda, tínhamos, né? uma unidade que era aqui no bairro Maluche só credenciada, normalmente acabava ficando muito distante da residência ou do trajeto que a família faz para o seu local de trabalho. Hoje nós já temos essa distribuição de credenciamento no Nova Brasília, Guarani, no Dom Joaquim, né? Então, as pessoas visitam essas unidades credenciadas, nós também fizemos um acompanhamento pedagógico e aí a gente vai aos poucos fazendo com que a
família entenda que também é uma instituição onde pode matricular o seu filho. E essa demanda, ela vem crescendo, você consegue fazer um mapeamento do crescimento e percentual ano após ano? Nós começamos o credenciamento com 120 crianças, né? Hoje nós estamos atendendo 500 já. Olha. Isso, são 500 vagas e aí nós ofertamos aí mensalmente. Ô, secretária, qual é o tamanho hoje da fila de espera da fila única que vocês chamam, né? Qual é o tamanho da fila de espera hoje para vaga em creche aqui na cidade? Hoje, se você consultar o site do programa Fila Única, nós estamos com 300 crianças inscritas aguardando serem convocadas, né? Mas como eu disse, 26 retomamos com algumas vagas ainda e também... Então vai ter chamada esse ano? Vai ter chamada ainda. O Fila Única, diferente dos anos anteriores, nós não interrompemos o cadastro durante esse período de férias. O atendimento foi feito na Secretaria de Educação, então aí diariamente essa fila ela vai recebendo novas crianças para a gente poder distribuir, né? Ô Fran, eu quero entrar num assunto, depois a gente pode continuar ainda falando sobre essa volta, mas ali nos fundos do pavilhão da Finarreco, ônibus escolares estão ali, o prefeito até já falou sobre isso, mas é recorrente que algumas pessoas publiquem fotos ou vídeos daqueles ônibus que estão estacionados nos fundos da Finarreco, e me corrija se eu estiver errado, inclusive junto até os ônibus que estão funcionando, que servem de estacionamento. Aí você tem a sucata e você tem os ônibus que estão funcionando, e isso acaba passando uma imagem para algumas pessoas de que todos estão sendo inutilizados, né? Então eu gostaria de saber da secretária, hoje o município possui quantos ônibus escolares, né? Se todos estão em dia, e obviamente imagino que sim, do ponto de vista da segurança, e o que a prefeitura, através da secretaria, que destino vai ser dado para essas sucatas que se encontram lá? Então, é exatamente dessa forma que hoje está organizado aquele estacionamento ou depósito, digamos assim, de veículos, né? Nós temos veículos muito antigos que eram da frota 2009, né? Então que já não podem mais estar em circulação e eles estão lá aguardando o leilão. Nós iniciamos o processo no ano passado, o leiloeiro já fez todos os registros fotográficos para abrir o leilão, que nós vamos fazer a venda daqueles veículos para desocupar aquela área principalmente e para que também não haja mais essa dúvida, né? Entre esse aqui tá bom, esse não está, né? O que a gente precisa entender é que, por exemplo, nós tínhamos 7 veículos na rota hoje fazendo a circulação, principalmente dos nossos projetos e programas e também atendendo Senai, a Universidade, o transporte da Unifeb principalmente, né? Mas um deles sofreu um acidente, então na frente da Unifeb acabou batendo, então teve um prejuízo muito grande. E aí ele é considerado antieconômico, né? Hoje nós temos o sistema de gerenciamento de frota, que quando você faz o orçamento, ele sobe para a plataforma, o próprio sistema já indica que é antieconômico mandar aquele veículo para manutenção. A indicação é que se faça então o devido descarte, digamos assim, para que a gente possa ter também esse recurso de volta em caixa para poder fazer aquisição, se assim for, de novos veículos, né, e tudo mais. A ideia é isso, é fazer aquisição ou de repente terceirizar esse trabalho? Porque a prefeitura andou fazendo na sua frota, na verdade hoje a frota me parece que, não vou trazer um número aqui, mas imagino que 90% da frota hoje da prefeitura, das secretarias, é terceirizada, é alugada, né? A Secretaria de Educação não pensa em agir desse jeito também? A ideia é comprar ônibus novos, equipamentos novos, é isso? Hoje nós temos 19 rotas terceirizadas, né? Então, que atendem a demanda que o município presta serviço para a rede estadual também, né? Por meio de convênio e também atendendo as nossas crianças. Então, esse processo ele já ocorre há bastante tempo, na verdade, na Secretaria de Educação. No início foi em localidades mais distantes, como Cristalina, como Escola de Campo, lá Carlos Fusão, mas agora a gente tem ali uma demanda sendo atendida também na área central, né? É claro que isso faz com que a gente consiga ter também um controle sobre essa prestação de serviço, mas a ideia é que, de fato, ele continue sendo executado dessa forma, né? Mudou alguma coisa na regra
relacionada à distância dos alunos utilizarem o passe escolar, os ônibus? Não, esse ainda mantém-se os 3 quilômetros, né? O transporte escolar, ele é ofertado para a criança que está acima dessa distância para poder não faltar escola, se deslocar, chegar lá não tão cansado na unidade escolar, né? De andar. E ainda é portaria estadual, né? Que estabelece essa distância, né? Então... É isso que eu queria comentar, né? É importante frisar, porque às vezes a Secretaria da Educação é cobrada, mas é uma decisão do governo do estado, que é quem custeia, né? Parte do transporte, né, secretária? Isso mesmo. Então, mas meu filho mora um quilômetro, a escola não. É que é uma determinação realmente do governo do estado, né? Isso. É que nós seguimos aquilo que está estabelecido na legislação, né? Como somos prestadores de serviço, somos fiscalizados também, né? Sobre material escolar e também uniformes. Eu sei que existe um calendário dentro da prefeitura, dentro da secretaria, para a distribuição de uniformes. E em relação a material escolar, esse ano muda alguma coisa, alguma alteração que já ocorreu e que tem sequência também para 2026, Fran? Bom, mais na parte administrativa, né? Nós temos aí um Tribunal de Contas muito atuante nas secretarias, nos processos licitatórios. Nós tivemos a necessidade de fazer algumas alterações no nosso, distribuir em mais lotes, não só inverno e verão, né? Mas foi a mesma empresa que arrematou todos os lotes e já estamos desde o final do ano passado já empenhado o uniforme para que ela tenha também o seu tempo hábil de produção, né? Eu acho que junto com alguns fornecedores essa conversa era bem presente, né? Eles explicavam que em Brusque, principalmente no final do ano, dezembro, janeiro, não tem mão de obra e isso faz com que o atraso aconteça, mas estamos aí já na expectativa e iminência de iniciar o ano letivo e aí em fevereiro fazer e finalizar essas entregas de uniforme, material escolar que as crianças precisam. Então, material escolar de novo, né? Nós tomamos aí a decisão de não personalizá-lo, né? E aí distribuir conforme a necessidade. A escola recebe o caderno, o lápis, a borracha, lápis de cor e o aluno, então, acaba acessando lá via secretaria, que faz a distribuição, os diretores muito parceiros nessa hora também. Não é feito um cadastro, provavelmente? Não é feito um cadastro, mas anos anteriores distribuía personalizado dentro de uma caixa para cada estudante levar para casa, né? Agora essa distribuição é feita lá na unidade sem essa personalização. Foi feito um processo seletivo para a educação no final do ano passado? Foi sim. Nós estamos aí, fico muito feliz de poder ter participado desse grande movimento que foi o concurso público, né? A Secretaria da Educação convocou 1.000 servidores para preencher vagas que estavam abertas nesse quadro do magistério, e isso é muito importante porque as escolas iniciam o ano de forma com os seus servidores lá. O diretor faz as reuniões, faz os encaminhamentos, as formações acontecem e esse servidor continua lá. Esse servidor vai criando aí, junto com a sua comunidade escolar também, um vínculo emocional, afetivo, e isso melhora a qualidade do ensino. O processo seletivo ele é necessário para as vagas, por exemplo, como a minha. Eu sou uma professora efetiva lá no Max Rodolfo Steffen. A pessoa que ocupa a minha vaga é uma pessoa contratada. As licenças maternidades, afastamento de saúde também são preenchidas por contratados. Então, o processo seletivo comprova, que também é uma exigência agora nova do Tribunal de Contas, ele precisa ocorrer para que a gente tenha ali o cadastro para poder substituir quando necessário esses profissionais, né? Então já fizemos aí 3 convocações. Então se tem servidores inscritos, são 3 processos seletivos, fizemos convocações, acompanham lá no Instagram da Secretaria de Educação, que a gente está sempre publicando para que ninguém perca o prazo de entrega dos documentos, né? Isso é muito importante também, quem se inscreve precisa acompanhar, né? O quadro começa completo? Isso, nós iniciamos o trabalho administrativo no dia 5 de janeiro. Já, né? Então ali no dia 12 já fizemos convocação, servente merendeira, já iniciamos com os professores também, com carga horária ampliada, e agora nessa semana também mais algumas convocações para iniciar de fato completo, porque essa primeira semana de formação, os nossos servidores, eles retornam dia 26 para o trabalho. Organiza a escola, limpa, as professoras fazem ali a sala, né? Organizam a sua sala e também tem as orientações administrativas, pedagógicas de alinhamento de início de ano. Então, é preciso os servidores estarem lá nesse momento para que o ano comece aí bem em todas as unidades, né? Nós estamos falando de um quadro de quantos servidores hoje, Fran, na educação? 3.000 servidores. 3.000? É o maior contingente, né? É o maior. É o maior contingente e crescendo cada vez mais porque nós também, né,
eu já falei isso no ano passado, também estamos trazendo novos profissionais, né? O psicólogo escolar, o assistente social, a parte administrativa da Secretaria da Educação, nós também conseguimos aí, com essas chamadas de concurso, processo seletivo, um engenheiro elétrico, uma engenheira civil. Então, para as demandas menores, né, a gente não precisa ficar tão dependente do setor de infraestrutura, porque hoje são eles que coordenam aí todos os projetos e ampliações e obras da nossa cidade. Mas, por exemplo, a torneira elétrica queimou, ou foi instalado algum equipamento elétrico na rede sem consultar o engenheiro eletricista, alguma coisa nesse sentido, é importante ter uma pessoa técnica lá, né? Então, os agentes administrativos também, agora foi feito um segundo concurso, eles também são servidores importantes nas unidades escolares. E aí nós vamos continuar com as convocações nesse ano, né? E quanto à questão de estrutura física, tem alguma situação mais que aconteceu, que vocês tiveram que fazer algum tipo de reforma? Não, graças a Deus tudo redondinho. Redondinho é sempre um desejo, mas é uma realidade que a gente vem trabalhando bastante. Então, agora, hoje, nessa segunda-feira, iniciamos troca de telhado na Escola Teodoro Becker, né? Uma necessidade lá da parte da cozinha que estava já chovendo dentro, não tinha como fazer melhorias e substituições. Alexandre Merico, Escola Ângelo Dognini também, as licitações estão em andamento. A quadra localizada no Clara Maria Furtado, não sei se você vai passar por uma revitalização, e é importante que algumas dessas obras, elas vêm e são suplementadas com recurso que vem de emenda parlamentar, né? A gente precisa entender que muitas vezes o dinheiro que vem para a educação, quem olha de fora, né, vê, a pasta recebe 281 milhões, mas eu tenho 192 milhões em folha de pagamento, né? Então, 8 milhões em merenda escolar, mais 2 milhões em uniforme, material. No fim, o dinheiro fica limitado para as melhorias necessárias. Então, quando a gente recebe esse aporte financeiro de emenda parlamentar, que a gente tem aí uma distribuição bem grande, né, desses deputados, senadores, a gente consegue, de fato, tirar do papel melhorias bem importantes para as escolas, né? Ô, Fran, sempre foi um debate esse assunto, e sei que ano passado a gente levantou muito aqui no Rádio Revista, o Valdomiro, eu, o Rodrigo, até conversamos com a presidente do Sinceb, que, aliás, ela fez uma, digamos, entre aspas, denúncia, né, a respeito da situação desse direito que é o segundo professor, o professor auxiliar, o monitor, enfim, nas escolas para aqueles alunos com deficiência na educação básica, conforme a legislação manda, né? Você já veio aqui, já falou sobre isso, mas como é que está esse roteiro e como é que está essa preparação, ou foi essa preparação para esse ano letivo? Então, atender o público das crianças com deficiência, ele é um desafio cotidiano, porque não existe uma regra ou algo que eu possa fazer igual para todos. Cada sujeito é único e a condição que se manifesta a deficiência é diferente em cada um. Nós temos crianças mais agressivas, nós temos crianças menos ativas, mais paradas. Então, assim, a rede municipal, ela trabalha com a nomenclatura de monitor. Então, nós trabalhamos com um monitor de inclusão. Nós finalizamos o ano com 475 monitores de inclusão trabalhando e atendendo as crianças desse público. Então, principalmente nas turmas de ensino fundamental, quase todas as salas eu tenho um adulto de apoio, de referência. O que, com muito diálogo, muita conversa, nós estamos tentando alinhar para esse ano para os níveis de suporte 3, por exemplo, ou nível de suporte 2, que tem uma condição de agressividade ou algo que demande uma exigência, um conhecimento maior de manejo, nós vamos trazer, então, a figura do professor auxiliar. Então, no processo seletivo que ocorreu no final do ano, esse cargo estava lá, que é o que tem a formação em licenciatura ou em pedagogia, ou tem o magistério, para poder, então, estar com essas crianças próximo ali na sala e poder trabalhar. Então, além do monitor, tem mais um terceiro para ocupar os espaços, é isso? Isso. Monitor e também o
professor auxiliar, então. Isso, que vai trabalhar com os níveis de suporte 3 e 2, que vão passar por uma avaliação do nosso núcleo, e se for a demanda de ter uma pessoa com mais experiência, mais formação para estar com eles, então eles vão. O que a gente precisa entender é que a lei ela estabelece que essa criança, ela precisa ter um adulto de referência, um auxiliar, se for avaliada e que ela não tem ali autonomia para isso, né? Então, a gente trabalha bastante nisso. Nós temos uma hierarquia, é um núcleo lá na secretaria com neuro, psicopedagoga, um psicólogo, assistente. Nas escolas, nós temos o professor do atendimento educacional especializado, que é quem gerencia dentro da unidade essas questões, e dentro da sala de aula, então, o monitor de inclusão ou, nos casos em que foi avaliado e tiver necessidade, o professor auxiliar. Tem uma pergunta aqui que chega do Luciano, ele diz o seguinte: pergunta à secretária por que não vai ter o ônibus dos bairros para o Senai. A maioria dos alunos depende do ônibus e avisaram semana passada. Aqui eu acredito que seja dentro daquele programa do Jovem Aprendiz, né? Então, nós vamos ter uma alteração, não é que não vai mais ter o transporte. Nós iniciamos esse convênio com o Senai fornecendo um veículo, né, para fazer o transporte, para passar nos bairros mais distantes da cidade e trazer os alunos da rede municipal. Ao longo do ano foi assim, parava para pegar um da rede municipal, trazia um da rede estadual também, e nós finalizamos o ano passado com 5 veículos e com superlotação nos veículos, porque durante o ano mais turmas foram abertas e então a demanda que hoje eu tenho de veículos não dá conta de transportar todos os alunos com segurança. Então, nesse ano de 2026, são, né, mais de 800 alunos no Jovem Aprendiz. Então, fico bem feliz, por um lado, né, mas com a preocupação de como, então, vamos fazer a prestação desse serviço. Conversamos bastante com o nosso transporte, nosso Brusque, né, com o diretor Felipe lá, também com o Senai. Fizeram alterações de rota nos bairros, né, para atender a demanda. Então, o nosso Brusque vai trazer até o terminal e do terminal nós vamos levar para o Senai de forma mais rápida para que haja tempo de pegar a linha para ir para o seu bairro e da mesma forma chegar, né? Porque senão teria que pegar um aqui, pegar outro para ir até o Senai. Então, essa distância não daria certo no horário. O ensino médio da rede estadual teve alteração na sua carga horária. O ensino médio vai agora, por exemplo, na parte da manhã até meio-dia. Então, o Senai também teve essa alteração até meio-dia. Então, mesmo que de manhã eu pegasse essas crianças, levasse para o bairro, eu não teria tempo de trazer os que vão estudar à tarde. Então, foi um ajuste nesse mês de janeiro, com bastante reunião, conversa. Dia 20 ou 21, não sei, vai ter uma reunião com os pais do Senai. E aí o nosso chefe lá do transporte, o Rodrigo, vai estar lá para fazer as explicações. O que esse jovem aprendiz precisa é solicitar à empresa, então, o Vale Transporte, porque da empresa ele recebe. Nós da Secretaria não recebemos. Nós fizemos esse convênio justamente para poder fazer o transporte, porque a gente quer que essas crianças aprendam uma profissão e elas estudem e estejam ali, tanto na escola quanto no trabalho, para motivá-las a estar ali. A gente sabe a dificuldade que é de um adolescente não quer mais estudar, não quer mais ir para a escola, e o jovem aprendiz aí tem sido um caminho bem importante. Então, nesse ano, o transporte ocorre do bairro até aqui no terminal, pela linha do nosso Brusque, foram alteradas, os horários também foram alterados para atender a demanda, e aí do terminal até o Senai nós vamos continuar com os amarelinhos. Né? Falando sobre transporte, para não perder, eu acho importante a gente falar sobre isso, que a gente conversou no intervalo. A questão do transporte universitário, então agora está passando para a Secretaria de Trânsito. Isso, uma migração, né? Nesse primeiro semestre a gente ainda fica, mas agora a Secretaria... Fazer uma transição, digamos assim. Isso, porque a Secretaria de Trânsito tem aí uma pasta destinada ao transporte universitário, e a Secretaria de Educação também prestava esse serviço do terminal até a Unifeb, da Unifeb até o terminal, para os estudantes universitários da Unifeb, justamente para que eles também, da mesma forma que o Senai, possam chegar no horário e ter aí o destino para suas casas via transporte público, né? O Nildo faz uma pergunta aqui, pergunta se todas as candidatas que fizeram o concurso de professor dos anos iniciais serão chamadas. Nós tivemos, agora eu não vou conseguir, né, memorizar, depois eu passo a resposta, Valdomiro, ali, se todas foram chamadas, mas tivemos uma convocação sendo protocolada agora, nesse início da semana. Então eu vou conferir quando chegar na secretaria e já retorno ali para ele se todas vão. Perfeito.
Como é que ficou aquela situação do centro de educação lá ao shopping, é isso? Sim. Acho que foi ano passado que saiu a informação que eles iam fechar o shopping. Fecharam no final do ano, né? Fecharam o shopping, exato. E a prefeitura garantiu que o atendimento continuaria. Como é que ficou essa situação? O atendimento vai continuar sendo lá mesmo, no centro comercial? Isso, nós temos um contrato com o proprietário daquele empreendimento, né? Então, quando nós firmamos o contrato, um contrato de 5 anos, podendo ser renovado para mais 5 anos, não tínhamos esse conhecimento de que haveria a possibilidade de fechar as lojas, mas o que tenho conversado bastante, né, com os representantes é que aquele espaço será usado de uma outra forma, não mais como lojas de varejo, mas para um outro empreendimento. Então, a parte que a prefeitura tem contrato, que é a parte da creche, ela já não tinha envolvimento ou ligação com as lojas, né? Nós acessamos pela lateral, num espaço que já estava não sendo utilizado há bastante tempo ali por esse empreendimento, fica perto do restaurante, não sei se vocês já foram lá. Então, nós continuamos atendendo. Hoje, com 95 crianças estão sendo atendidas naquela unidade lá. Para esse ano vai ter alguma modificação em relação a... Não, continuamos com a prestação de serviço para todos da comunidade lá. E ainda com a oferta de, se quisermos mais um espaço para ampliar, o proprietário já falou, olha, vocês podem aqui utilizar mais um espaço, fazer mais ampliação, mas por enquanto a gente está com foco também nas outras regiões, né? E a escola cívico-militar para 2026? Continua como um foco principal aí da secretaria, professora? Sim, com certeza. No final do ano passado nós tivemos alteração da legislação, né? A forma de acesso do ingresso desses cargos precisou ser alterada. Então, agora eles estão passando por processo seletivo até o dia 9 de fevereiro. Na verdade, não é um processo seletivo, é uma inscrição para avaliação de currículo e aí depois serão nomeados, né? Que eles passam a estar como servidores comissionados da prefeitura, né? Então, mas com um rigoroso processo, como acontecia anteriormente. Então, até dia 9 de fevereiro, as inscrições abertas para que a gente possa, então, selecionar, fazer entrevista, nomeá-los e, de fato, conseguir entregar as 2 unidades que deveriam ter sido implementadas ainda em 2025, conforme a gente acabou divulgando para a população. Mas, por conta desse entrave burocrático, a gente atrasou um pouco. Muito bem. Eu estou satisfeito. E os senhores, algo mais aí? Alguma mensagem? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no nosso... Tenho 2 perguntas aqui, vamos lá. A primeira delas, a Lígia, ela faz uma pergunta sobre período integral, se na creche Raul Amorim continua período integral. Continua, nós temos uma unidade de primeiro ano que vai atender parcial também, né? Então, essa condição, mas ainda continua período integral. O Orides, ele faz um comentário aqui: as vagas das creches deveriam ser prioridade para as mães que trabalham com carteira assinada. Minha sobrinha está tendo dificuldade para pôr o filho por conta de falta de vaga. Sabemos que tem mães que não trabalham, conseguem vaga para ficarem dentro de casa, que a prefeitura veja isso. A questão da vaga em creche, pela lei nacional, inclusive, ela não está atribuída a nada de trabalho do pai ou da mãe, né? Mas aqui no município de Brusque nós temos alguns critérios de preferência que foram aprovados pela Câmara de Vereadores e aí a gente acaba pontuando. E aí então nós incluímos nessa pontuação de critérios do Fila Única a questão do trabalho, né? Principalmente como nessa condição. Então, depois, se quiserem entrar em contato com a Central de Vagas na Secretaria de Educação, às vezes a vaga que a unidade que a família indicou, tem alguma na região que a gente consegue atender, a gente faz esse atendimento mais individualizado para tentar entender qual a situação ali da criança, ou ofertar uma outra vaga, ou uma de credenciamento para poder comprar, né? Então... Eu não sei onde é que o Ivandro Mariani ficou em dúvida aqui, Ivandro. Ele está dizendo que não entendeu a resposta da secretária sobre comprar ônibus ou terceirizar ônibus. Eu não estou entendendo onde que ele quer chegar, mas vamos ver se dá para... O que a gente precisa entender, né? O transporte escolar hoje, ele não atende só o ensino regular. Ele também atende os projetos da Secretaria de Educação. Então, nós temos, por exemplo, a Transitolândia. Nós pegamos o aluno na escola, levamos até a polícia, lá na polícia, depois leva para a escola. Então, eu também preciso de veículos para a execução desses projetos. Então, passeio no zoo, nós temos também os museus, né? A Casa de
Brusque, o Museu Azambuja, a Chacredite também, que recebe turmas de 3º, 7º e 9º ano para os projetos que a gente ambientais lá. Então, eu preciso ter veículo próprio para essa questão também, né? As rotas do regular, nós temos algumas terceirizadas, linhas e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar nesse movimento. Vamos ver quanto nós vamos arrecadar. Hoje, um veículo para 39 lugares, ele custa R$600 mil, né? Um veículo novo para aquisição. Então, é um valor bem significativo. A gente não consegue substituir, por exemplo, 6 veículos num ano só com aquilo que for leiloado lá. Então, é nessa linha. Não sei se eu fui clara aí para o Evandro. Penso que sim, eu entendi a sua resposta. Espero que o Evandro também. Qualquer dúvida, mande outra mensagem que a gente encaminha aqui para a secretária. Secretária, ainda para finalizar, falando em projetos, são quantos projetos para 2026? Mudou, alterou, aumentou? Quando a secretária fala em projetos, como é o caso da Transitolândia aí? Nós temos, né, fizemos até uma seleção, né? Chegam muitas ofertas de projeto na nossa rede, principalmente quando editais abrem, né? Então, o edital da cultura abriu, tem um projeto para ser executado nas escolas. A nossa prioridade sempre é para bombeiro, que tem o golfinho e também projetos que realizam na escola, defesa civil, que vem com treinamento de evacuação, Proerd, Transitolândia, Chacredite, que é ambiental, a Unimed, que também trabalha com essas questões tanto de saúde quanto financeira. Então, nós fizemos uma seleção para que as turmas que recebam esses projetos não sejam prejudicadas na sua hora-aula. Porque nós temos muitos projetos que querem estar dentro das escolas, como é nesse ano do trânsito, né? Então, nós já temos o trânsito quiz nas escolas e agora vem aí com uma possibilidade de ampliar a carga de projeto. Mas para quem é professor, que está lá no dia a dia, precisa dar conta de currículo, fica um tanto quanto difícil. Então, a gente mantém esses projetos dentro de uma carga horária ali que a gente possa dar a aula, mas também ofertar às crianças experiências novas, porque eles gostam muito de estar envolvidos. Essa é uma característica aqui da nossa região, né? As crianças gostam de, principalmente bombeiro, polícia, de estarem presentes aí nas unidades escolares. E aí nós temos os nossos de robótica, estação meteorológica, cubo mágico e o reforço escolar também, que é o Aprende Mais Brusque, que a gente realiza no contraturno daí. Agradeço aqui a Franciele Maia, que é a secretária de Educação do município de Brusque. Muito obrigado, Fran. Um sucesso aí nesse ano letivo de 2026, que a secretaria possa fazer o atendimento com precisão, com justiça aí para todos os nossos cidadãos. Um grande abraço. Eu fico bem feliz.